E um jeito que os brasileiros eles estão achando para tentar se proteger aí da inflação são investimentos. E aí, quando eu comecei a olhar um pouco as diferenças entre o Brasil e Portugal em termos de investimento, eu achei muito interessante. Eu queria ver o que você pensa. Mas pelo que eu achei aí, parece que em Portugal 60% das pessoas fazem algum tipo de investimento porque para fazer face às necessidades do futuro. Então, para aí se proteger de alguma coisa que possa acontecer no futuro. 31% diz que faz investimentos para poder ter dinheiro para viajar e 28% diz que faz investimentos para poder comprar um imóvel e 26% para poder ter dinheiro aí para colocar em produtos financeiros. No Brasil, a diferença é que principalmente as aplicações, elas vão para compra ou pagamento do imóvel próprio, então as pessoas fazem investimento para comprar o imóvel próprio, é 35%, e só 15% está pensando em guardar dinheiro para emergências. 11% está pensando em comprar um carro novo, 7% guarda dinheiro aí para investir no negócio próprio. Como é que funciona o relacionamento aí do português com o investimento? Você disse aí que os jovens eles estão tentando guardar dinheiro, ou pelo menos olhar os gastos deles com mais atenção para tentar combater a inflação. Você acha que o português ele tem essa característica de investir, guardar dinheiro e pensar no futuro? No que toca à poupança, sim. O português normalmente, por norma, é muito poupado. Uhum. Culturalmente. Aliás, eu estava a falar disso com a minha namorada há uns tempos, diferença cultural Portugal-Brasil. Quando os portugueses emigraram para o Brasil no início do século XX, em massa, antes de fechar as fronteiras da década de 20, mas quando emigraram em massa, era muito comum os portugueses chegarem lá muito pouco formados, e depois novamente o mesmo repetiu-se na década de 60, muito pouco formados, com quarta classe no máximo, muitos deles analfabetos, mas que eram muito trabalhadores e principalmente eram muito poupados face ao que era a cultura do Brasil já na altura. E por isso é que depois muitos portugueses ficaram muito ricos no Brasil, tendo ruas do Rio de Janeiro e São Paulo só de portugueses. E ficaram associados às padarias e aos talhos e tudo mais, porque eram muito poupados e abriam o seu negócio. E isso é o que eu queria referir, que é muita cultura portuguesa, de abrir o seu próprio negócio, o seu próprio café, a sua própria padaria, o seu próprio restaurante. E achei curioso que aí há pessoas que dizem que poupam no Brasil para abrir um negócio. Parece que mudou um pouco, porque parece que os brasileiros estão a pensar mais em abrir um negócio e está-se a perder esta cultura e eu vi isso nos dados, esta cultura portuguesa de querer abrir o seu próprio negócio um dia. E isto para falar de diferenças culturais em Portugal. Porquê? Os meus avós nunca não gostavam de usar o banco. Era aquela questão de meter o dinheiro debaixo do colchão. Não sei se aí no Brasil usam a mesma expressão. Sim, minha avó até hoje, dinheiro embaixo do colchão. Exatamente, não se confiava em bancos. Começou a mudar, no entanto os mais velhos continuam a não confiar em bancos, em tudo que mexe com bolsa, em tudo que mexe com isso. São os mais novos agora que começam a querer investir o seu próprio dinheiro. E acontece que não têm o capital para investir numa conta poupança. Não iria render. Isso são as pessoas mais velhas, entre os 30, 40, 50 anos, que eu diria que têm o seu dinheiro investido, quando têm o seu dinheiro investido numa conta poupança, numa renda. E os mais novos, pelo menos da minha geração, o que eu vejo é um certo fascínio pelo investimento rápido. Penso no Brasil seja igual, há aquele novo fascínio com a bolsa, com as criptomoedas. E quando se diz que estou a investir no futuro, daquilo que eu vejo do meu círculo de amigos, é que os jovens em Portugal têm um certo fascínio, e quase toda a gente está a tentar investir em ativos financeiros ou em criptoativos, e não necessariamente aquilo que nós normalmente consideramos por tradição investimento, que é uma renda fixa ou uma conta poupança. Então isso seria um perfil um pouco mais arrojado, né? Um pouco mais um investidor Sim. que ele está procurando uma coisa um pouco mais arriscada. Eu acho Sim. que as criptomoedas elas ganharam bastante popularidade entre os jovens, eu acho que no mundo inteiro. No Brasil também tem bastante gente que está nas criptomoedas, infelizmente agora elas estão numa barrigada aí, baixou bastante o valor das criptomoedas, mas eu acho que... Fábio, se me permitir, eu tenho muitos amigos brasileiros aqui. A diferença que eu vejo é que as criptomoedas, mesmo para os brasileiros, dos meus amigos, são muito vistos como algo ainda distante e que não sabem bem o que é. Em Portugal, parece que todos os rapazes, o seu círculo é falar de investimentos. Quando eu entrei para a faculdade e eu fui estudar engenharia, as pessoas falavam de Fórmula 1.
e de futebol. Agora parece que só se fala de Bitcoin e Ethereum e estou a falar a sério, parece que houve uma mudança grande naquilo que os jovens se interessam. Isso é muito interessante. Uma das coisas que a gente falou aqui no podcast, no episódio primeiro, eu conversei com um outro colega meu só sobre bitcoins. E uma das coisas que eu perguntei para ele, até aproveito agora para perguntar para você, você acha que é uma desconfiança na moeda fiat, no governo? Você acha que isso influencia as pessoas estarem tão interessadas hoje em bitcoin, ou pelo menos o português? Isso é curioso. Eu acho que as pessoas não sabem aquilo que realmente é o Bitcoin. Uhum. Não sabem porque é que foi criado. Ou seja, não sabem qual foi a influência da crise de 2008 e da Satoshi Nakamoto, que, enfim, falou também da expansão de crédito do Federal Reserve. Uhum. Eu acho que as pessoas não sabem esse assunto, mas, no entanto, como os grandes investidores de criptomoedas que eles seguem no Twitter, ou no Instagram, ou no YouTube, dizem esse tipo de coisas. Por exemplo, eu acho que falei com 50 pessoas, agora foi a queima das fitas em Portugal, então eu acho que falei com 50 pessoas sobre isso. E todas elas tinham um chavão que era: tu não estás a perceber, e eu vou parafrasear mesmo, tenta imaginar o que é um bêbado numa festa universitária a dizer isto: tu não sabes o que é, mas o governo imprimiu não sei quantos trilhões de dólares. É verdade, mas sabes o que é que isso implica? E parece que é um chavão das pessoas que gostam de criptomoedas, porque eu acho que ouvem os investidores, ouvem quem eles seguem no Instagram a falar sobre isso, copiam e meio que entendem. Agora, se me falar de uma desconfiança de facto, stricto senso, com o governo, com o Banco Central, com a moeda fiat, eu acho que não. Porque eu acho que a maior parte das pessoas estão antes à procura do rendimento rápido, e com isso vem a exposição a pessoas que falam sobre que têm esse tipo de ceticismo em relação à moeda fiat e à moeda fiduciária e ao governo. E vem esse contacto. Agora, essas pessoas eu acho que estão mais à procura do rendimento, do lucro rápido, e não necessariamente já vão com essa ideia na cabeça.